Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Enfim, na nossa aula de hoje, que é uma reposição, eu quero fazer com vocês uma prática um tanto quanto diferente. Ao invés de uma videoaula sobre o conteúdo, eu quero instigar vocês a pensar sobre alguns aspectos que estão muito presentes na nossa situação cotidiana. Nessa situação na qual há revelia, há contragosto de muitos, fomos jogados, né? Do distanciamento social e especialmente, né, quando se trata do ambiente educacional, a suspensão das aulas presenciais e submetidos ao estudo remoto, com as suas diversas situações. No ensino remoto, nós temos alguns que não há acesso à TV, às aulas da TV, há aqueles que não têm acesso à internet, há aqueles que têm acesso à internet, mas a internet não é de qualidade, não podem acompanhar as videoaulas, há aqueles que têm acesso à internet, podem acompanhar as videoaulas, que assim o fazem, mas há aqueles que decidem também a não fazer. Então são várias as situações que é algo natural, né? A nossa realidade, ela não é posta sobre apenas um olhar, né? Ela tem várias situações, ela é composta de muitas histórias, tá? Praticamente cada um de nós, né, é uma realidade em si mesmo. Então, nessa prática, eu quero contar para vocês, iniciar, contando uma historiazinha. Conta os relatos que um certo mestre tinha vários, né, monges próximos dele ali. Em determinado momento, né, da aula, dos ensinamentos, das práticas, um desses monges vira para o seu mestre, pensando já ter atingido um grande grau de sabedoria, de desapego, diz para ele assim: Mestre, o que devemos fazer quando não temos mais nada? O mestre olha pacientemente e diz: jogue tudo fora. Aquele monge não compreendeu muito a resposta do mestre e falou: mas mestre, preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Eu não tenho nada. Como posso jogar fora? Aí o mestre pacientemente respondeu: então, pegue tudo. Bom, pegar tudo de quê? Se eu não tenho nada. Nós somos seres que nos apegamos a praticamente tudo que vira hábito, rotina. Seja ela uma rotina que colabora de uma forma positiva, né, que colabora conosco no sentido de nos tornarmos pessoas melhores, seja ela uma rotina, seja ele um hábito que colabora para o nosso prejuízo. Mas nós nos apegamos. Nós nos apegamos tanto à felicidade quanto a tristezas. É uma coisa do humano. Nós somos seres que gostamos de sustentar coisas, sustentar sentimentos, porque parece que necessitamos disso. E foi surpresa para o monge quando o mestre, né, tentou ensiná-lo que ele, embora ele dissesse que tinha desapegado de muita coisa,
ele ainda não tinha desapegado do apego. Que apego? Do apego de ter coisas, mesmo não tendo-as. Do apego ao nada. Aí alguém de vocês pode pensar, mas o que você quer dizer com isso, professora? Bom, vamos lá. O que nós temos agora? Diante da nossa situação, do distanciamento social, da proposta, gostando ou não, de estudos online, remoto, né? Seja lá a nomenclatura que tenha. Muitos vão dizer, eu não tenho nada. Eu ouço muitos alunos dizendo, não tenho nada para perder. Mas o que é esse nada? O que é esse nada para perder? E o que significa o perder esse nada? Para quem, né, tem essa facilidade de trocar algumas conversas comigo, já percebeu que eu gosto muito de fazer pergunta da pergunta da pergunta. E se irrita alguns dos alunos, né? Uns não gostam, e paciência, né? Mas, enfim, diante de toda a situação que nós estamos vivenciando, vocês estão vivenciando, o que é o nada? Que você está se apegando a uma situação anterior? Então eu vejo muitos a decidirem simplesmente abandonar a possibilidade de levar os estudos, sim, com os prejuízos que a gente sabe que vai haver, até o final desse ano. Simplesmente largam mão. É apego a quê? Há uma forma de ensino que nós tínhamos antes? Era ideal? Pode ser que sim, para muitos, pode ser que não, para outros. Mas por que não agir diferente em uma circunstância diferente? Isso se trata, pessoal, de desenvolver um pouquinho da nossa capacidade plástica, da nossa plasticidade, da nossa maleabilidade, flexibilidade emocional e intelectual. A situação não é a mesma. Então, obviamente, o modo de agir com ela não é e não deve ser o modo que nós agíamos antes. São novas as situações, novas as ferramentas de ação. Mas pode ser que a gente não se adapte, pode ser que a gente não goste, sim, e a tudo que nós vamos fazer na vida, nós já estamos adaptados. Tudo que nós vamos fazer na vida, boa parte daquilo que nós fazemos na vida, é só o que nós gostamos? Não. Na verdade, viver é um exercício de adaptação, certo? Todos os dias, nós temos que exercitar a nossa capacidade de lidar com situações novas. Algumas dessas situações novas são prazerosas, então nós lidamos com elas de uma forma, né, tranquila, e até olhamos para elas e dizemos, olha que legal, que aprendizado eu tive hoje, porque foi uma situação na qual a gente se sentiu bem. Mas também, todos os dias, nós temos que exercitar a condição, a nossa capacidade humana de lidar com adversidades, coisas que a revelia nos pegam. A revelia quer dizer que não é escolha minha, não é escolha de vocês. Entretanto, somos sucumbidos, né? Arrebatados pelas circunstâncias. E o que nós vamos fazer? Negar?
Ah, não fui eu que escolhi estudar online. Então não vou fazer nada. Bom, fazer nada significa o quê? Significa que ano que vem, 2021, eu vou estar sentado numa sala de aula repetindo o conteúdo que eu poderia ter, né, me esforçado um pouco mais e concluído em 2020. Alguns vão dizer assim, minha professora, né? E isso é uma falácia, tipo, é um argumento que não se sustenta, mas antes repetir o ano letivo do que terminar um ano sem aprender. Bom, eu tenho bons anos, praticamente metade da minha vida de ensino e aprendizagem. Se eu calcular certinho, eu tenho praticamente 90% da minha vida dentro de uma escola. Um momento como aluno, depois como professora e às vezes como aluno de novo. Tá? E sei perfeitamente que muitas vezes as desculpas que nós, alunos, nos damos no sentido de que esse conhecimento desse momento não é o suficiente para dizer que eu vá, ano que vem, me sair bem na série seguinte. Então, eu estou parando por aqui, que ano que vem eu volto. Bom, o que a gente sabe do ano que vem? O que você sabe do ano que vem? Do ambiente escolar do ano que vem? Eu não sei nada. E garanto para vocês que a direção também não sabe. Garanto para vocês que talvez nem as instâncias superiores da educação saibam. O que haverá são estratégias para conter, sim, prejuízos que já são mensuráveis em relação ao ensino e aprendizagem desse ano devido às circunstâncias do Covid-19. Então aí eu pergunto, diante do não fazer nada sobre o que você também não sabe o que vai ser, qual que é a decisão inteligente a se tomar? Não é fazer alguma coisa para que os meses seguintes, os dias seguintes, o ano seguinte, seja iniciado com o menor prejuízo possível? Que apego é esse a algo que a gente já perdeu, que nós não temos controle, para nortear um tempo que virá, que nós também não temos controle, que não sabemos como será? Porque se apegar a algo que a gente não sabe como vai ser. Nós estamos apegados a hábitos que podem ser revistos, que podem ser retrabalhados, que podem ser abandonados, muitas vezes para o nosso próprio bem. Coisas até mesmo que nós compreenderíamos como sendo coisas boas, mas podem ser desenvolver algo muito melhor, certo? Quanto aprendemos das práticas pedagógicas a partir do uso das tecnologias digitais nesse momento, é um aprendizado. Quanto não se pode aprender do processo de estudar sozinho também? É um aprendizado. O aprender. Isso é uma coisa do aluno. É um momento para isso. É um desafio para isso. Não é desprezar o papel do professor, não. O professor sempre tem o papel dele dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Mas o aluno precisa se descobrir também qual o seu papel dentro desse processo. E um dos papéis do aluno é descobrir como ele aprende. Que não é o professor que faz isso. O professor sugere.
métodos, né? Sugerem práticas, mas o aluno também tem que fazer esse desafio a si mesmo. Bom, agora nesse momento, eu não tenho essa figura do meu professor muito próximo, eu não tenho meu colega. O que eu posso fazer por mim mesmo para que ao final de 2020 eu possa olhar e contar a história no futuro? Passei por esse ano e nesse ano eu tive esse desafio. E quando perguntado, e o que você fez diante dele? Você poder responder: olha, foi um desafiador, mas eu fui lá, desafiei e fiz o meu máximo diante de todas as circunstâncias. Cada um de nós estamos submetidos à mesma condição, mas vivemos essa mesma condição, né, do Covid, de maneiras diferentes. Porque, como eu disse para vocês, as realidades são diferentes, são múltiplas. Alguém daqui a 20 anos pode ser teu filho, pode ter seu sobrinho, pode ser teu colega, pode ser uma amizade nova. Vai te perguntar assim: cara, onde você estava e o que você estava fazendo em 2020, quando aconteceu aquela pandemia do Covid? Aí você vai dizer: bom, eu estava no ensino médio, fazia o primeiro ano, fazia o segundo. Cara, eu estava no último ano me preparando para os vestibulares, me preparando para a universidade, e aquilo bagunçou todo o meu planejamento. E aí a pessoa vai dizer: o que você fez? Cruzei os braços, decidi deixar as coisas acontecerem e voltar em 2021. Aí a pessoa vai olhar: mas sério? E daí, o que aconteceu? Ah, voltei em 2021, aí eu fiz tudo que eu achava que devia fazer. Ah, essa pode ser a sua resposta. Você pode se sentir confortável com ela. Mas se pense como ouvinte. Você ouvindo a pessoa te responder isso. Desisti de tudo. Mas por que você desistiu? Você não tinha internet? Não. Então o acesso era só pela internet? Não, tinha material impresso, mas você não buscava? Não. Ah, às vezes eu buscava, mas eu devolvia só assinado. Eu não conseguia estudar sozinho. Você tentou? Ah, até tentei 1, 2 vezes, mas aí eu vi que não dava e parei por ali mesmo. E aí você fazia o que nesse tempo? Ah, nada. Então você vai ter nada para contar disso tudo que está acontecendo agora? Ou você vai dizer: olha, foi difícil, foi muito complicado. No meu caso, eu tive que até trabalhar. Nós estávamos passando por uma situação financeira complicada também, e ao mesmo tempo que eu tive que, né, topar esse desafio do ensino remoto, eu também tive que ir para o mercado de trabalho, tive que conciliar trabalho, tive que conciliar estudo, tive que conciliar as minhas desilusões, as minhas inseguranças diante de um futuro. Mas, cara, aprendi um monte nesse ano. Fiz bastante coisa. Me redescobri. Não foi fácil, não. Foi muito difícil. Mas, diante de todos os prejuízos, consegui sair dele com os menores prejuízos possíveis. Fiz a minha parte. É isso que eu quero que vocês reflitam. Qual a parte que você está fazendo daquilo que lhe cabe diante desse, né, redemoinho de coisas em que nós estamos vivendo? Porque não é um privilégio só ter os desafios, são de todos. São todos que estão vivendo nesse momento, nesse ano, todos de uma certa medida, mais ou menos afetados, que está passando por isso. Então, diante da constatação
de que não é um privilégio teu, o que você está fazendo com a parte que lhe cabe? Né? Segundo os estudiosos, 50% do que acontece na nossa vida é a revelia. Nós não escolhemos. Mas os outros 50%, nós podemos escolher. Então, no mínimo, nós podemos escolher como agir diante dessas situações as quais nos acomete sem que a gente tenha escolhido. E aí, nós conseguimos o quê? Né? Empatar o jogo. Bom, 50% de coisa me acontece, eu não escolho. Mas eu tenho 50% então de coisas que eu posso escolher. Então eu posso escolher como lidar com isso que eu não escolhi. Certo? Como você está escolhendo? Da pior forma possível? Pior do que o que escolheram para você? Você está lidando com essa situação simplesmente com apego a uma condição na qual não existe mais. Eu não estou falando aqui nessa coisa de novo normal, entrando nessas coisas, não. Porque eu acho até muito complicado a gente ficar falando de um novo normal, quando até o normal é colocado em questão, né? O que é normal? Mas, enfim, eu estou falando aqui no sentido de qual a sua responsabilidade naquilo que você pode decidir. É absurdo você decidir contra você mesmo. É anti-vida. É anti-humano. Porque a história nossa, dos nossos antepassados, da nossa espécie, é contada a partir de superações, de desafios. Existe dentro da história humana uma série de eventos que não são honrosos, mas nos mesmos momentos desses eventos, né, nada honrosos, nada gloriosos, existe também uma série de outros eventos extraordinários, de pessoas que se saíram de uma maneira surpreendente. Qual lado da história você quer ficar? Aí alguém pode dizer para mim, professora, mas é porque você não conhece a minha realidade. Não conheço. Eu só tenho condição, nesse momento, né, de mensurar algumas coisas. Quem de fato conhece a sua realidade é você mesmo. Mas há uma vantagem nisso. Porque quem de fato pode decidir sobre as melhores estratégias para resolver as situações a seu favor dentro dessa realidade é você mesmo. Então, não é falácia a ideia de que muitas vezes nós somos o nosso pior inimigo, porque nós resolvemos nos sabotar por N motivos. Por medo, por insegurança, por preguiça, por fraqueza de vontade, por pensar que se abandonar ou negar as coisas, algo vai resolver por si mesmo, quando na verdade não. Nada resolve por si mesmo. Se você não resolve, alguém resolveu por você. E aí, novamente, né? Qual é a tua parcela de responsabilidade nisso? Então, pessoal, o que eu quero que vocês reflitam, a partir dessas observações que eu fiz aqui, é o quão importante você ter controle sobre aquilo que lhe cabe ter controle. Não adianta reclamar, como a gente vê muito nos grupos, mas eu não escolhi isso. Não fui eu quem decidi ter esse tipo de aula. Não fui eu que escolhi essa metodologia. Essa é a parte que você não escolhe. Certo? Mas o que você faz com a outra parte que você pode escolher? Nada? Que tipo de nada vai levar você a não fazer nada? Ok? Fique com essa reflexão. Pense. Nós estamos na metade de um ano letivo, atípico, diferente para todo mundo, desafiador para todo mundo, estressante para todo mundo. Não é privilégio só desse ou daquele. Mas o
que você vai escolher fazer? Nada? Vai deixar, então, a cargo dos outros a parte que você pode agir sobre ele? Que história você vai contar sobre esse ano daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos? O que você dirá para você mesmo, já que se você resolver não contar para ninguém sobre esse tempo? O que você tem feito para você? Vamos lá, pessoal. Não dá para ficar, né, lamentando muito. Às vezes a coisa é enxugar as lágrimas, fazer cara de bravo e encarar o desafio. E é isso que eu faço e que eu digo para vocês fazerem. Certo? Então, é encarar o desafio. Porque nós não podemos ficar apegados a coisas que já passaram. Ficar apegado à escola presencial. Bom, a gente não sabe se isso vai ser viável em 2020. A gente nem sabe se isso vai ser viável em 2021. E se for viável, como se dará? Se vai ter vacina, se não vai ter vacina? Quem será vacinado, quem não será? Isso está no campo das possibilidades das quais nós ainda não temos controle. São outros sujeitos, outros agentes. Então vamos tomar controle daquilo que nos cabe e fazer da melhor forma possível para que os prejuízos sejam os menores, certo? E fim de desculpas para coisas que não há desculpas, tá? Beijos para vocês e nos vemos aí nas nossas aulas da semana. Tchau!